Bem, essa área de nutrição no cérebro é importante. Como mencionamos ontem à noite, não há fator de estilo de vida que não seja uma escolha. Sabe, tudo o que fazemos em termos de estilo de vida é uma escolha, apesar de algumas das mentiras que as pessoas podem dizer por aí. Agora você pode dizer, bem, eu sou um alcoólatra, então isso não é realmente uma escolha porque eu sou viciado. Bem, eu entendo o aspecto do vício das coisas, mas ainda assim você pode escolher e pode fazer parte de um processo, seja AA ou seja outro programa como o nosso, para realmente seguir um caminho diferente e escolher hábitos de estilo de vida que seriam melhores. Fizemos um estudo alguns anos atrás. Se você olhar na literatura científica, verá nosso nome em muitas publicações revisadas por pares. Mas este foi um estudo interno em relação ao programa baseado na comunidade. E foi mencionado que acho que Charles aqui está associado ao programa baseado na comunidade aqui em Prescott, Arizona, e estávamos meio interessados em resultados de antes e depois. O que muda? E percebemos que muitas coisas realmente mudam de forma positiva em muitos fatores de estilo de vida diferentes, de exercícios a fatores sexuais, a uma série de fatores. O consumo de álcool muda significativamente. Tabaco. Muitos vícios estão sendo abandonados no programa de 8 semanas. Na verdade, descobrimos por meio de nossos estudos que o programa de 8 semanas é realmente mais bem-sucedido do que um programa para parar de fumar e se livrar do tabaco, mesmo que não seja um programa para parar de fumar. A razão é que estamos ajudando a parte da química cerebral das coisas para que seja mais fácil abandonar esses hábitos de vida difíceis de abandonar. Mas a área que nos surpreendeu quando fizemos esse estudo é que as mudanças mais significativas que a pessoa média faz, onde elas têm mais probabilidade de fazer uma mudança nessa área do que em qualquer outra área, é a área da nutrição. E então a nutrição é poderosamente importante e a vasta maioria das pessoas que acabam de se educar na área de nutrição vão fazer algumas mudanças positivas significativas. E então essa área da nutrição no cérebro é, claro, importante no mundo de hoje. Se vemos aqui na tela, esta é a sinapse. É aqui que a comunicação ocorre no cérebro. Há uma transmissão elétrica descendo, liberando aquele neuroquímico. Podemos chamá-lo de serotonina. E se o nervo receptor tem receptores de serotonina, como resultado dessa serotonina atingir os receptores, outra transmissão elétrica ocorrerá. Chamamos isso de atividade sináptica. E esta é a área que todas as empresas farmacêuticas do mundo estão tentando afetar, são essas áreas de comunicação no cérebro. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Esses agentes farmacêuticos nos ajudam a produzir mais serotonina, por exemplo? Não. E eles ajudam o nervo receptor a obter mais receptores de serotonina? Não. Então, por que o médico diz que você precisa tomar isso para seus níveis de serotonina? O que ele está realmente fazendo? Na verdade, isso não nos ajuda a produzir mais serotonina, não ajuda nossos receptores, mas não vemos naquele diagrama entre os neurônios transmissores o que chamamos, ou eu chamo em um sentido leigo, de aspiradores de pó. Esses aspiradores de pó estão lá para que, quando essa transmissão elétrica ocorrer, a serotonina que está naquela área sináptica seja aspirada de volta para o neurônio. Agora, por que isso é importante? Porque pode ser salvo e pode ser utilizado novamente. Isso torna o cérebro um processo muito eficiente. Então, esses aspiradores de pó são importantes para ajudar o neurônio a ter mais serotonina. Então, quando há mais comunicação necessária, ele pode liberar um pouco mais. Mas como as drogas funcionam, é que elas realmente conectam os aspiradores de pó nesses neurônios transmissores. Agora, quando eles ligam os aspiradores de pó, como isso ajuda na atividade da serotonina?
Bem, na verdade é até certo ponto, porque às vezes a limpeza a vácuo ocorre antes que haja atividade sináptica, se você tiver falta de serotonina. E assim ela permite que mais serotonina entre naquela fenda sináptica para esperançosamente produzir aquela transmissão elétrica. E então, como chamamos esses pluggers de aspirador de pó? O nome farmacêutico bonito, eles são chamados inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E então é da área de recaptação que vem o termo ISRS. Na verdade, ele está obstruindo a recaptação dos canais de serotonina, esses aspiradores de pó. E isso produz algum benefício de curto prazo ao longo de meses. Mas ao longo de muitos meses, ele realmente vai esgotar o neurônio da própria substância que você está tentando tratar. Porque você começa a ficar sem serotonina. A serotonina estava baixa para começar, e agora, quando você não a tem, ela está sendo salva e sendo absorvida toda vez, você acaba com uma escassez, e é por isso que você precisa de doses mais altas. É por isso que você precisa de mais remédios, e é quando os indivíduos se tornam aleijados psiquiátricos, onde eles têm que ver seus médicos com muita frequência e ter seus medicamentos ajustados, e quando eles chegam até nós, eles ainda têm depressão severa, e eles estão tomando 4 remédios diferentes, um tentando bloquear os canais de recaptação de serotonina, outro tentando bloquear os canais de captação de norepinefrina. E então nós temos todos esses neuroquímicos que eles estão trabalhando, tentando bloquear esses receptores. Mas nós não estamos realmente cuidando do problema primário que causou a escassez para começar. E é por isso que a nutrição é muito poderosa para nós, para sermos capazes de trabalhar no problema primário. Vamos dar uma olhada em alguns dos golpes nutricionais mais comuns, ou na verdade o que os golpes nutricionais podem fazer em geral. É possivelmente a causa mais negligenciada de diminuição do poder mental, pode ter efeitos profundos, e uma vez que uma mudança nutricional é adotada, leva de 7 a 10 dias para começar a notar uma diferença. Agora, há certos casos em que podemos ver uma diferença em 3 dias. Se tivermos tempo, chegaremos lá. Existem certos tipos de problemas nutricionais onde veremos uma melhora drástica em 3 dias, mas na maioria das vezes é de 7 a 10 dias. Essa é uma das razões pelas quais nosso programa é um programa de 10 dias, para que eles já possam começar a sentir os benefícios dessas mudanças antes de partirem. A melhora gradual, no entanto, continua além desses 7 a 10 dias, e na verdade atinge o pico em algum lugar de 3 a 6 meses depois. E então essas mudanças nutricionais continuarão a produzir efeitos muito positivos e continuarão a aumentar esses efeitos positivos ao longo de 5 ou 6 meses. Então, pistas de um impacto nutricional que procuramos em nosso inventário alimentar. Se o inventário alimentar indicar muita comida lixo ou carne, isso pode ser um problema. Sinais de um viciado em carboidratos. Muitas pessoas com depressão e ansiedade são viciadas em açúcar ou em carboidratos. Por que isso acontece? Porque o açúcar aumenta temporariamente os níveis de serotonina no cérebro, ajudando a pessoa a se sentir melhor. Além de ter um gosto bom, eles se sentem um pouco menos deprimidos depois. E então pode haver outras pistas que vemos no exame de sangue, como níveis baixos de B12 ou folato. E claro, estamos verificando muitas coisas no exame de sangue. Quando eles chegam até nós, eles percebem que esta é sua última parada. Na verdade, muitos deles nos dirão, se isso não funcionar, não tenho esperanças de agora em diante. Recebemos todo tipo de ameaças. Você pode imaginar algumas das ameaças extremas que recebemos, se isso não funcionar, de muitos indivíduos que têm desesperança e esse tipo de pensamento. Mas felizmente o programa funciona porque nossos cérebros são mais semelhantes do que diferentes. E quando utilizamos essas abordagens, esses cérebros ficam notavelmente melhores. E então temos que olhar para, não deixar pedra sobre pedra. Se alguém tem uma deficiência de B12, queremos saber disso porque isso será uma influência poderosa sobre eles. Se eles têm uma deficiência de folato, ou se estão submetilando ou supermetilando ou tendo algum outro problema epigenético acontecendo, podemos identificar isso e ser capazes de produzir uma resposta dramática como resultado da correção desse defeito. Mas muitas vezes nenhuma pista óbvia está presente. Uma das razões é porque descobrimos que as pessoas respondem a inventários alimentares nem sempre de forma honesta e transparente. Elas tendem a talvez colocar o que acham que deveriam comer em vez do que estão comendo,
ou tem uma tendência a esquecer exatamente como é sua dieta. E então esses inventários dietéticos, porque são baseados na história da época, nem sempre são completamente precisos. E então outra razão pela qual eles não são completamente precisos também é porque muitos indivíduos vêm ao programa pensando que nutrição não é problema deles. E eu vou dizer, por que você sabe que nutrição não é seu problema? Porque o tio Bob tem uma dieta pior que a minha, e ele não tem depressão, então não pode ser minha dieta. Bem, qual é a falácia por trás desse argumento? Tio Bob, esse pode ser seu único sucesso. E não entramos nisso, mas normalmente há 4 categorias diferentes de causas antes que a depressão ou a ansiedade apareçam. E então esse indivíduo pode ter 3 causas e a 4ª é a nutrição. Então, se consertarmos a causa nutricional, isso pode ter uma resposta muito dramática. E então eles tendem a minimizar os efeitos de sua dieta com frequência. Outra razão pela qual eles tendem a minimizar isso é que muitos deles foram para instituições psiquiátricas, eles viram psiquiatras a vida inteira e eles dirão: você é o primeiro médico que realmente me perguntou sobre o que estou comendo. Em outras palavras, eles estão dizendo, se isso fosse tão importante, o mundo psiquiátrico já teria falado comigo sobre isso antes. E então, você sabe, parece que você pode ser um pouco charlatão até mesmo entrando nessa área, porque a nutrição não pode ser tão importante, caso contrário, meu psiquiatra falaria sobre isso. E nós falaremos sobre isso. Você sabe, quando começamos este programa em 2002, a evidência era esmagadora de que a nutrição tinha um papel dramático a desempenhar. Mas agora a evidência não é apenas esmagadora, é esmagadora e conclusiva a ponto de mostrarmos alguns slides no final sobre onde estamos com isso hoje. E então qualquer psiquiatra ou profissional de saúde mental que não aborde a área da nutrição, de acordo com os especialistas hoje, é semelhante a cometer negligência médica, porque eles estão ignorando totalmente uma área mais poderosa que pode produzir uma resposta dramática no paciente. E é por isso, felizmente, que sou chamado em todo o país para dar cursos de educação médica continuada também para médicos. E para que os médicos possam ter uma caixa de ferramentas expandida, além de apenas, você sabe, 150 medicamentos psiquiátricos em sua caixa de ferramentas, e qual escolher e em que dosagem e qual combinação. Que é a caixa de ferramentas típica, você sabe, exclusiva do profissional de saúde mental MD típico. Mas vamos falar sobre os sucessos da nutrição. Um dos mais comuns é a falta de triptofano, principalmente no cérebro, que, claro, precisamos obter da dieta, mas uma vez que entra no organismo, precisa ir para o cérebro. O triptofano é importante porque é dele que produzimos serotonina. É também dele que produzimos melatonina à noite. E então precisamos dele para ter um sono rejuvenescedor. Também é de onde obtemos niacina ou vitamina B3. O problema com ele é que é o aminoácido menos abundante na dieta. E a conversão de triptofano em 5-HTP, que é necessário para produzir serotonina, é inibida quando você está estressado e não está lidando com o estresse. Também é inibido com resistência à insulina. Qual é outro termo para resistência à insulina? Diabetes, ou você pode ter resistência à insulina sem diabetes. Como isso é chamado? É chamado de síndrome metabólica ou pré-diabetes. E então há uma série de americanos que têm síndrome metabólica e pré-diabetes. Eles têm resistência à insulina. E isso significa que eles terão problemas para converter triptofano em serotonina. Então temos que ajudar essa resistência à insulina. Eu sou por exemplo, você sabe, a resistência à insulina é algo que está no gene. É uma mutação genética. E eu realmente tenho essa mutação genética porque venho de uma história de diabetes em ambos os lados da minha família. E então, uma das maneiras de cuidar da resistência à insulina é o quê? Nutrição é uma boa maneira de fazer isso, mas não é só nutrição sozinha. É exercício, e é uma das razões pelas quais eu me exercitei 5 milhas esta manhã antes de chegar aqui. Um diabético precisa de insulina todos os dias,
E um pré-diabético precisa ter sensibilidade à insulina todos os dias. E então eu sou muito fiel em relação ao meu programa de exercícios porque eu não quero ter a química do meu cérebro afetada por isso. E claro, há coisas dietéticas também que são importantes. E você sabe, surpreendentemente, mesmo que você tenha o gene de ambos os lados da sua família, esse gene é totalmente inativo quando estamos no programa de estilo de vida certo. E então é como se o gene nem existisse em relação às complicações e esse tipo de coisa. E é isso que podemos fazer com fatores de estilo de vida, mesmo com alguns genes ruins. Então, outro problema seria se você tem uma deficiência de magnésio. É por isso que o magnésio é importante, medimos isso. E todos que vêm ao nosso programa, a deficiência de vitamina B6 também é algo que causará essa falta de luz. É por isso que a terapia de luz é algo muito importante para que possamos obter serotonina suficiente e também redefinir o relógio biológico. E também, quanto mais velhos ficamos, mais difícil é produzir serotonina. É por isso que a depressão costumava ser, 100 anos atrás, apenas uma doença, quase exclusivamente uma doença de idosos. E quanto mais velho você ficava, mais provável era ter depressão, e mesmo assim não era tão comum. Mas, curiosamente, mesmo que você tenha 100 anos, você ainda pode produzir serotonina adequada se tiver esses outros fatores funcionando bem. A propósito, apenas no sábado, chegamos aqui no domingo, mas no sábado eu estava no Instituto de Weimar e tínhamos um senhor que era um pastor aposentado. E a propósito, não vi os dados sobre isso, mas vou citá-los porque vieram de uma fonte confiável. Nosso capelão do New Start, que tem sido muito eficaz, sabe, no Instituto Weimar, somos um instituto muito pequeno lá, um pequeno centro de saúde, mas temos mais de 100 batismos por ano em nossos programas de saúde. E parte disso é o trabalho do conselheiro e do capelão que está lá. Mas nosso novo capelão começou a trabalhar como pastor de uma grande igreja em Houston, em parte devido à família que está lá conectado com Houston e sua necessidade de estar mais conectado com a família que está lá. E sua primeira reunião de trabalhadores foi na semana passada, e ele foi à reunião de trabalhadores da Conferência do Texas, e seus dados foram apresentados, é claro, sobre as Blue Zones. Você está ciente das Blue Zones? Qual é o grupo de pessoas que vive mais tempo no planeta Terra? Na verdade, são os adventistas do sétimo dia. E é claro que o estilo de vida está associado a isso. Mas na Conferência do Texas, os dados apresentados são verdadeiros apenas para os membros leigos. Os pastores vivem 15 anos a menos que o membro leigo médio. E, claro, os pastores tendem a não se exercitar. Sabe, eles têm reuniões onde eles simplesmente têm que se sentar. Há reuniões de diretoria e você sabe, muita atividade sentada lá. E os pastores não são aqueles que são conhecidos por endossar a mensagem de saúde com tanta frequência. E então eles não necessariamente vivem esse estilo de vida. E acontece que eles não são uma pessoa da Zona Azul, a menos que estejam vivendo como o estilo de vida médio de membros leigos da Igreja Adventista. Então, quando Damon Sneed apareceu, que era nosso capelão do New Start, e eles o apresentaram como vindo de Weimar, ele disse que foi cercado por todos esses pastores obesos na Conferência do Texas, dizendo: o que posso fazer sobre isso? Você é de Weimar. Eu sei que você sabe como me ajudar com essas condições. E então eles vão realmente ter uma reunião inteira de trabalhadores só com Damon Sneed falando com eles do contexto das coisas em Weimar. Mas há algumas exceções à regra. Porque no último sábado, 2 pessoas vieram, na verdade 3 pessoas, porque o filho veio com a esposa. Mas o pastor que veio tinha 96 anos. Uau! Caminhando por conta própria, sem nenhuma demência, mente tão afiada quanto possível de Montana. E ele estava lá com seu filho, que também é um pastor aposentado na casa dos 70 anos. E ele veio com sua esposa, e eles vieram apenas porque estavam animados com a vida em Weimar e nunca tinham ido ao Instituto Weimar.
E eles foram lá para almoçar e ficar lá na sexta-feira à noite e vir à igreja de Weimar e vivenciar isso. E eles disseram: você sabe, tenho certeza de que o Dr. Nedley está de folga. Nunca tivemos a chance de conhecê-lo. Provavelmente nunca o veremos. E minutos depois de eles chegarem ao refeitório, eu estava lá até tarde no refeitório, eles eram um dos últimos a comer. Então sentei-me com eles e eles estavam emocionados por estarem no Instituto Weimar. E eles nos disseram que ambos realmente enviam uma doação para Weimar todo mês por causa de sua crença no que estamos fazendo com a mensagem abrangente. E então é ótimo para mim conhecer apenas os doadores comuns que estão lá. Mas apesar desses 96 anos, esse cara não estava deprimido. Ele estava entusiasmado e ainda estava pensando em maneiras de alcançar a humanidade e estava muito animado por poder estar em um lugar onde o Espírito de Deus conduz lá no Instituto Weimar. E então, mas ele tinha as outras coisas acontecendo, sabe? Sua dieta era a dieta Weimar. Então, o triptofano melhora a disforia pré-menstrual da ovulação até o 3º dia da menstruação e assim pode se livrar até mesmo da depressão hormonal. A depressão e o transtorno afetivo sazonal também demonstraram melhorar, a insônia melhora, até mesmo a apneia obstrutiva do sono. Agora, qual é o tratamento mais comum para a apneia do sono? Máscara CPAP. Qual é o tratamento mais eficaz para a apneia do sono? Na verdade, é perda de peso se você estiver acima do peso. Você perde um pouco desse tecido. Há muito mais espaço para esse ar se mover. Às vezes, a perda de peso não funciona por causa da anatomia que está lá. E o triptofano demonstrou melhorar todas as formas de apneia do sono. E então é uma das ferramentas que utilizamos para obter triptofano suficiente no cérebro para ajudar com a apneia do sono. E também ajuda a se livrar de vícios. Temos muitas pessoas que vêm ao nosso programa. A nicotina é um vício difícil de se livrar. Na verdade, foi demonstrado que é mais difícil de se livrar do que a heroína. E, você sabe, temos muitas pessoas que vêm sob efeito de narcóticos. A propósito, dizemos a elas para pararem de tomar os narcóticos antes de virem. E isso é uma coisa que podemos fazer por nós mesmos. Você não passa por convulsões mortais por abstinência abrupta de narcóticos. Na verdade, nossa enfermeira que trabalha para nós agora, ela estava tomando 400 miligramas de Oxycontin por dia, um hábito de uns R$50 mil por mês, e tendo que roubar e fazer o que pudesse para conseguir dinheiro. Claro, ela ofendeu muitos de seus entes queridos como resultado, mas ela foi capaz de se livrar de. Ela fez isso sozinha. Ela foi para a casa da avó, que permitiu que ela se retirasse de sua própria casa, e ela simplesmente saiu disso. Disforia terrível, todos os tipos de problemas, mas não é mortal. Você não morre de abstinência de narcóticos. E uma vez que você passa pelo processo, então ela precisava vir para um programa como o nosso para ser capaz de consertar algumas das coisas da química cerebral com as quais ela estava se automedicando. Mas uma das maneiras pelas quais ela foi ajudada foi obtendo o suficiente desse triptofano e serotonina em si mesma. E ela é uma delas, já que trabalha lá agora como nossa enfermeira. Ela era uma enfermeira prática antes de começar a tomar todos esses medicamentos. E agora ela está trabalhando todos os dias ajudando pessoas com depressão e ansiedade. Então, vamos dar uma olhada nos alimentos ricos em triptofano. Leite integral é um desses alimentos. Quando eu estava na faculdade de medicina, me falaram sobre triptofano e leite integral, e você pode ver isso. É uma fonte muito boa, mas há fontes melhores: feijão fradinho, nozes, amêndoas, sementes de gergelim, glúten. Apenas algumas palavras sobre glúten. O glúten é chamado de carne de trigo e, na verdade, é uma ótima fonte de triptofano. Também é uma ótima fonte de glutamina, que nos ajuda a produzir vários neurotransmissores diferentes que nos ajudam a ficar calmos sob estresse. É por isso que o trigo demonstrou ser um alimento muito saudável para pessoas com doenças mentais, exceto para menos de 4% das pessoas que são sensíveis a ele.
E acontece que apenas 1% são realmente, menos de 1% são realmente sensíveis a ele a ponto de doença celíaca. E muitos dos 4% restantes, não é ao trigo que eles são sensíveis, são aos pesticidas que tendem a ir com o trigo. E então o trigo orgânico é frequentemente tudo o que eles precisam fazer, em vez de ser necessariamente sem glúten. Nós utilizamos, embora tenhamos dietas para pessoas sensíveis ao glúten e tenhamos dietas sem glúten, há uma maneira de contornar isso. Se você não é sensível ao glúten, não há razão para parar de comer trigo. E há muitas pessoas pensando que você simplesmente não deve comer trigo se quiser ter boa saúde. E isso não é verdade. As sementes de abóbora também são ainda mais ricas que o glúten. E a fonte mais alta é outra fonte concentrada de soja chamada tofu. Agora, não é só triptofano na dieta, mas queremos que o triptofano chegue ao cérebro. E há duas maneiras de levar o triptofano ao cérebro. Duas maneiras juntas. Uma é que é um mecanismo mediado por carboidratos, então temos que ter a insulina lá para levar o triptofano para o cérebro, e a insulina temos que ser sensíveis a ela. É por isso que exercícios e esse tipo de coisa são importantes. Mas o outro aspecto disso é que precisamos obter triptofano de fontes que não tenham os concorrentes que bloqueiam o triptofano de entrar no cérebro. Acontece que há 6 aminoácidos neutros diferentes que bloquearão o triptofano de entrar no cérebro. Agora, o cérebro é como um tubo de aço, os vasos sanguíneos chamados de barreira hematoencefálica. Então, ele só deixa pequenas moléculas passarem e o triptofano é um desses grandes aminoácidos neutros. Então, ele tem que ter um transportador. Ele não vai automaticamente para o cérebro. Ele tem que ter um transportador para fazê-lo passar. E se esse transportador é preenchido com outro aminoácido neutro, isso vai ser um problema. E é por isso que alimentos ricos em proteína não são a solução. Essas pessoas que estão em dietas ricas em proteína e tomando esses suplementos de proteína, estão recebendo uma abundância desses grandes aminoácidos neutros que estão realmente bloqueando sua capacidade de ter triptofano no cérebro para que eles sejam capazes de produzir serotonina. E é por isso que são os alimentos com menos proteína que têm menos dessa competição que vão ter o efeito. Então vamos dar uma olhada na proporção dos concorrentes. Você pode ver que o leite tinha bastante triptofano, mas tem 60% desses bloqueadores dos aminoácidos neutros. Salmão, 40%, 60% também. A propósito, qual alimento você acha que colocaria mais triptofano no cérebro, leite ou salmão? Eu ouço a maioria das pessoas dizendo salmão. Acho que eu ouvi um leite aqui. Acontece que é leite. Por que isso acontece? Lembra que também há algo necessário para levar o triptofano ao cérebro? Carboidratos. Qual desses dois alimentos terá mais carboidratos? É o leite que terá carboidratos. É um mecanismo mediado por carboidratos. E então, um salmão, você sabe, tem um pouco de ômega 3. É rico em proteína, rico em gordura, mas praticamente nenhum carboidrato. É um alimento deficiente em carboidratos e, portanto, não será realmente uma fonte de produção de mais serotonina. Vamos dar uma olhada nos próximos 3, carne bovina, frango e arroz integral. Uma proporção um pouco melhor desses 3. Qual deles você vai colocar mais triptofano no cérebro? Arroz integral, sim, você está entendendo agora. Feijão fradinho, um pouco mais alto. Soja, mais alto ainda. Nozes pretas, mais alto ainda. Sementes de abóbora, mais alto ainda. Tofu, mais alto ainda. Amêndoas, mais alto ainda. E a fonte mais alta, e desculpe por estar bloqueada na parte inferior da tela, a fonte mais alta é, na verdade, sementes de gergelim, sim, alguém poderia ler o topo ali. E essa é uma das vantagens do hummus ou tahine, porque ele vai ter essa proporção boa. Você vai conseguir produzir mais serotonina desses alimentos e isso pode ter um efeito significativo. Este estudo mostrou que em indivíduos propensos ao estresse, alimentos ricos em carboidratos e pobres em proteínas previnem a deterioração do humor e do desempenho em condições de estresse laboratorial incontroláveis. Indivíduos propensos ao estresse têm um risco maior de deficiência de serotonina no cérebro. Em tais indivíduos, carboidratos naturais mais elevados aumentam o controle pessoal, e isso é simplesmente porque você é capaz de produzir mais serotonina dessa forma. Os carboidratos previnem uma escassez funcional de serotonina central durante o estresse agudo devido ao seu efeito potencializador no triptofano cerebral.
E claro, isso nos ajuda a perceber por que uma dieta baseada em vegetais, que será mais baixa em proteínas e mais alta em carboidratos, será uma maneira muito mais saudável para o cérebro ser capaz de produzir serotonina suficiente. Há outro importante aminoácido chamado tirosina. E tirosina é incorporado em proteínas de todas as formas de vida e é um precursor para a síntese de tiroxina. Na verdade, muitas pessoas me perguntam, como posso fazer mais tireoide naturalmente? Bem, nós fazemos isso a partir da tirosina. E então essa é uma maneira de obter alimentos ricos em tirosina. Melanina, encefalinas e 2 neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores que vêm da tirosina? Dopamina e norepinefrina. Agora vamos entrar um pouco nesses produtos químicos. O que a norepinefrina faz? Em que ela vai nos ajudar alguém? Vai nos ajudar com energia, sim. Vai nos ajudar, sabe, os sintomas de fadiga, por exemplo, podem ser muito aliviados como resultado de obter tirosina suficiente para produzir norepinefrina suficiente. Também vai nos ajudar com a memória e vai nos ajudar com a retenção e o foco. Em que a dopamina vai nos ajudar? A dopamina vai nos ajudar com a motivação e esta é a substância química que também vai nos ajudar a ter experiência de prazer com os prazeres simples da vida. Mas também é um motivador poderoso. Lembre-se de que ontem falamos sobre isso como aquele químico buscador que nos ajuda a buscar e antecipar. A tirosina também é um antioxidante e estimula a produção do hormônio do crescimento, o que é outra vantagem. Pode ser um benefício terapêutico para melhorar a depressão, pressão alta, estresse, função cognitiva, memória, doença de Parkinson, PKU e também narcolepsia. Olhando ao redor da sala aqui, podemos ter 1 ou 2 de vocês que precisam de mais tirosina. Narcolepsia é quando você se senta e não quer dormir, mas você simplesmente não consegue evitar e vai dormir. E até a doença de Parkinson. Nós tivemos uma paciente que ainda está na minha mente, em parte porque continuo recebendo bilhetes de agradecimento do marido dela. Mas essa era uma mulher que foi recusada em nosso programa. Temos apenas 20 vagas por programa, então temos que selecionar o grupo que terá a maior probabilidade de sucesso em apresentar isso. E no caso dela, havia um grande inibidor de sucesso, e era que ela tinha Parkinson avançado e estava em uma cadeira de rodas. E como você sabe, exercícios fazem parte disso. Então, todas as coisas sendo iguais, queríamos escolher alguém que pudesse se exercitar em vez de alguém que não pudesse. E então nossa avaliadora a recusou e o marido foi muito insistente. O marido disse: "Acho que a doutora Nedley vai ter mais compaixão do que você. Certifique-se de passar o caso dela para a doutora Nedley." E então o caso foi passado por mim e eu disse: "Liane, você sabe, você está certa. Eu não acho que podemos levá-la com seu Parkinson avançado." E então ela também mencionou: "Você sabe, e é claro que ela é uma enfermeira em nosso programa também, mas ela diz: você sabe, nós não temos atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sabe, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser vestida, ela tem que fazer todas essas coisas." E então, quando ele ligou de volta, disse não, a doutora Nedley disse não. E mais, ela mencionou que não temos o atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é um programa ambulatorial. E ele diz: eu irei com ela, eu a vestirei, eu a alimentarei, eu farei tudo por ela. Por favor, deixe-a participar deste programa. Bem, cerca de uma semana antes do programa começar, recebi uma ligação do famoso neurologista especialista em Parkinson da Universidade Johns Hopkins e disse: doutora Nedley, você pode, por favor, aceitar meu paciente em seu programa? E eu digo: você sabe, nós a rejeitamos por causa de seu Parkinson avançado e me conte sobre isso. E ela diz: sim, é muito avançado. Mas você sabe, estou fazendo o que posso para isso, mas muitos dos problemas dela são decorrentes da depressão dela. E eu acho que se a depressão dela melhorar, o Parkinson dela também vai melhorar um pouco.
Mas você sabe, eu sei que não vamos curar isso ou algo assim, mas por favor, se houver alguma maneira. Então liguei de volta para Liane e disse, você sabe, eu sei que nosso programa está lotado, mas por que você não a move para o topo da lista, caso alguém cancele? E frequentemente alguém cancela. Embora, você sabe, nos últimos 2 programas, ninguém cancelou nas últimas 2 semanas. E todos no topo da lista de espera pensaram que iriam entrar e isso não aconteceu. Mas neste caso, alguém cancelou no último dia. Ela sai da Johns Hopkins. E eu não tive a chance de notificar o resto da nossa equipe, incluindo o administrador, e lá está ela com sua cadeira de rodas, com ele empurrando-a pelo campus, e o administrador do nosso programa meio que explodiu, e como deixamos essa pessoa entrar no nosso programa? E eu ouvi uma batida na minha porta, e eu disse, bem, ela não será aceita com certeza até que eu a veja. E então, quando eu a vi, eu o queria com ela, e ele disse as mesmas coisas. Eu vou alimentá-la, eu vou vesti-la, eu farei todas essas coisas. Eu queria ter certeza de que ele não iria mudar agora que ela estava lá no programa. E então o que fizemos por ela naquela primeira noite, eu disse, bem, você sabe, você tem uma escassez de dopamina. Você não é capaz de produzir dopamina. Parkinson é uma doença de toxicidade. Na verdade, por meio de toxinas, ele se livra das células produtoras de dopamina na porção da substância negra do tronco cerebral ali. E então eu disse, você não tem muitas células produtoras de dopamina, mas as que podem produzir, gostaríamos que elas recebessem pelo menos o suficiente do substrato. E então vou colocar você em alguns suplementos de L-tirosina. E eu a fiz tomar naquela noite, e então eu também a fiz tomar na manhã seguinte com o estômago vazio antes do café da manhã. E então eu não estava lá. Nossa equipe estava lá. Mas de manhã ela se levantou da cadeira de rodas e há uma colina de onde fica a pousada até onde fica o refeitório. E ela se levantou da cadeira de rodas e começou a caminhar até o refeitório. Não foi uma caminhada grande, mas foi uma caminhada assim. E o marido dela quase estourou uma junta. Não, querida, não, você vai cair. Por favor, deixe-me ajudá-la. E ela diz, saia do meu caminho. E ela está caminhando até o refeitório. E sim, o Parkinson... O especialista em Parkinson estava certo. Nós não curamos o Parkinson dela, mas através dos aspectos do que fomos capazes de fazer com a recuperação da depressão, ela teve uma recuperação notável da depressão. Ela tinha um senso de propósito novamente. Seu senso de propósito tinha sido totalmente tirado. Ela era, na verdade, uma médica que teve que se aposentar prematuramente por causa da doença de Parkinson prematura. E então recebemos uma carta todo mês do marido nos agradecendo novamente por permitir que ela passasse pelo programa. Mas se ele pode fazer isso com Parkinson, pense no que ele pode fazer com pessoas que realmente têm células produtoras de dopamina que podem produzir melhores níveis de dopamina. E então podemos ver algumas vantagens significativas para aqueles que têm falta desses 2 neuroquímicos. A tirosina demonstrou reduzir significativamente as dores de cabeça também, estresse, fadiga, dores musculares e sonolência em comparação aos controles. Melhorias foram notadas no humor, estados mentais, felicidade, clareza mental, hostilidade, intenção e testes cognitivos, testes de matemática, bússola de mapa de codificação e reconhecimento de padrões no grupo da tirosina. Sentimentos de vigor e melhorias na pressão arterial também ocorrem. Agora, há um conjunto diferente de alimentos que são ricos em tirosina. Veja, folhas de mostarda são uma fonte muito boa, e quartos de cordeiro ainda mais. Agora, quartos de cordeiro não são pequenos, ou a perna traseira de uma ovelha pequena. Na verdade, é um verde muito macio e rico em cálcio. Tomates têm mais, tofu mais. Edamame, essa é a soja verde carregada de tirosina. Ovos, amêndoas, aveia estão no top 5. Sementes de girassol, amendoim e sementes de abóbora, bem como sementes de abóbora, estão no topo da lista. A tirosina não tem tantos concorrentes para atravessar a barreira hematoencefálica, mas tem outros 3 concorrentes e gostamos de escolher alimentos da lista mais alta aqui.
Você pode ver que batata doce está no topo da lista, semente de linhaça, sementes de chia, carne bovina. Provavelmente não deveríamos tê-la na lista porque, novamente, ela está indo, ainda é um mecanismo mediado por carboidratos, para levar a tirosina através da barreira hematoencefálica também. E então não vamos obter muito da carne bovina. Mas o tofu tem uma proporção melhor. Sementes de abóbora estão lá no top 5, soja no top 4, espirulina ou algas marinhas são altas, e as duas maiores fontes são melancia e mostarda. Agora, onde isso pode entrar em ação? Nosso programa também é um programa sem cafeína. Sem cafeína está lá por um motivo, porque a cafeína vai alimentar a ansiedade. Ela também bloqueia os receptores de adenosina no lobo frontal e, portanto, você tem menos capacidade de controlar suas emoções. Estudos mostram que, se você tem cafeína a bordo, é muito mais provável que você fofoque do que quando não tem cafeína a bordo. E, portanto, é melhor para os relacionamentos também não ter cafeína a bordo. E, claro, podemos ver alguns dos efeitos do lobo frontal até mesmo nos esportes. Porque o esporte mais famoso na América, qual é esse esporte mais famoso? Não é beisebol. É futebol. Sim, na National Football League acontece que só há um jogador que precisa de um lobo frontal intacto para ter sucesso. Que jogador é esse? É o quarterback. Por que ele precisa de um lobo frontal? Ele está analisando informações e tomando uma decisão. E os estudos mostram que eles tomam decisões muito melhores quando não há cafeína a bordo. É por isso que Tom Brady consome 0 cafeína. E você sabe, se ele precisa disso para o lobo frontal, você sabe, em relação a condições de saúde mental, é muito melhor ficar sem cafeína. Então, ficamos sem cafeína. Mas esse cara que veio para o nosso programa era um caminhoneiro. E havia momentos em que ele descobria com seu chefe, às 6 horas, que ele tinha que entregar uma peça do Texas para Albuquerque. E ele teria que dirigir a noite toda para a parte do campo de petróleo que era necessária. E ele disse, como vou conseguir fazer isso sem cafeína? E ele não pensou sobre isso até cerca de 6 ou 7 dias depois de parar de tomar cafeína. Foi quando o lobo frontal estava começando a funcionar. E então ele começou a perceber, espere um minuto, o que vou fazer? E uma vez que você está sem cafeína, leva cerca de 14 dias sem cafeína, você não precisará da cafeína se estiver comendo alimentos do tipo tirosina. E então, para ele, eu dei 2 opções. Eu disse, leve mostarda com você ou melancia. O que você acha que ele escolheu levar? Melancia. Ele escolheu melancia. Eu não teria dado essa escolha a ele se ele fosse diabético. Eu teria dado a ele apenas mostarda, mas ele não era diabético. E então? E ele diz que funciona como um encanto. Quando ele come melancia, ele realmente se sente melhor. Sua mente está alerta, mas ele não se sente ligado, e não tão bem como se sentia sob cafeína. E ele é capaz de, com aquela melancia, ficar acordado a noite toda. Mas isso é um aviso para você. Uma vez que você está sem cafeína, melancia não é a melhor comida da noite. Sabe, talvez deva ser tomado no café da manhã, ou no início do dia. Mas tenderá a atrasar seus ritmos circadianos porque você terá energia e vai querer... Vá mais tarde. Não coma fontes ricas em proteína para aumentar a tirosina ou o triptofano. Enfatize fontes vegetais ricas em carboidratos de nutrição. Um problema adicional é a falta de folato, e esse é um problema que sustenta um bom segmento da nossa sociedade. O governo do ZEUA apontou o folato como sendo insuficiente em 20% dos americanos, e essa é a quantidade mínima. Mas acontece que precisamos de mais do que a quantidade mínima para uma saúde mental cerebral ideal. Precisamos de 1000 microgramas por dia. O governo do ZEUA diz que 400 microgramas é o seu mínimo. Você pode ver que se você está recebendo 1000 microgramas de carne bovina, você teria que comer tanta carne bovina que morreria naquele dia, tentando obter folato suficiente. Então temos que ir para outras fontes. Pastinacas, suco de abacaxi, suco de laranja fresco, amendoim, folhas de mostarda também saem bem altas aqui. Espinafre é uma excelente fonte. Feijão marinho, muito alto, 1 xícara, 255. 1 xícara de quiabo, 269. Vocês cultivam quiabo aqui no Arizona? Tudo bem, ótimo. Observe as lentilhas. 1 xícara de lentilhas, 831 microgramas. E a fonte mais alta, ervilhas pretas. Temos um produtor orgânico de ervilhas pretas bem ali no Vale do Sacramento, de onde obtemos nossas ervilhas pretas. É uma espécie de leguminosa doce, e apenas 1 xícara por dia lhe dará tudo o que você precisa. Aqueles 1000 microgramas por dia quando você consegue obter ervilhas pretas. Outro problema é a aterosclerose, que causa doenças cardíacas ou muitos derrames ou até mesmo colesterol alto, que é uma das causas da aterosclerose.
Pacientes com depressão grave tendem a ter níveis de colesterol significativamente mais altos do que adultos saudáveis. Pacientes deprimidos com colesterol elevado têm um prognóstico pior para a resposta ao tratamento, e reduzir os níveis de colesterol melhora o humor, a depressão e melhora a impulsividade. A propósito, esta é uma das desvantagens. Falando em impulsividade, esta é uma das desvantagens desses bloqueadores de aspirador de pó. Esses bloqueadores de aspirador de pó, embora possam melhorar o humor, eles pioram a impulsividade. E, na verdade, eles pioram a impulsividade antes de melhorar o humor. E é por isso que eles têm todos esses avisos de caixa preta. Você sabe o que os avisos de caixa preta dizem? Se você der isso a uma pessoa com depressão, ela pode cometer suicídio. E isso faz com que você saiba como você pesa esse risco. Você sabe que está querendo ajudá-los. Esta é a caixa de ferramentas, mas esta caixa de ferramentas tem esse grande fator de risco de suicídio. Mas o suicídio é muitas vezes um ato impulsivo. E, portanto, se a depressão deles não melhorou e agora você teve impulsividade para isso, é por isso que muitas pessoas realmente cometem suicídio dentro de 1 ou 2 semanas após tomar este medicamento antes que ele tenha a chance de responder. Outra coisa que ele faz é causar uma atitude de não me importo, esses medicamentos. E muitas pessoas gostam disso porque suas emoções são tão ruins, é quase como se estivessem se importando demais. Então, quando suas emoções são embotadas, é como se não se importassem. Mas então isso as desmotiva porque não se importam. E é por isso que temos que pesar os benefícios em relação aos riscos. Esses não são apenas efeitos limpos de obter benefícios, como haveria ao utilizar a nutrição. Quando reduzimos o colesterol, na verdade melhoramos a depressão e o humor, e melhoramos a impulsividade, e não vamos diminuir a motivação. E é por isso que é tão crucialmente importante procurar alternativas além desses medicamentos. Então, vamos dar uma olhada nos alimentos ricos em colesterol. Primeiro, frutas, grãos, nozes e vegetais. Quanto colesterol? 0. Até o leite desnatado tem um pouco de colesterol, 4 a 5 mg. Leite 2%, 18. Leite integral, 33 mg. A clara do ovo é a exceção à regra dos produtos de origem animal. Não há colesterol nas claras. Maionese, 8. Sorvete, 29. Manteiga, 31. Mas observe a gema do ovo. 213 mg de colesterol. É carregado de colesterol. Muitas pessoas ficam confusas sobre o atum. Elas acham que ele faz parte do reino vegetal e não tem colesterol, mas o atum faz parte do reino animal. Ele tem um fígado e produz colesterol. E estudos mostram que se você alimentar um peixe vegetariano, seus níveis de colesterol invariavelmente aumentam. Ameijoas, 57, caranguejos, 64. Peito de frango, se você for cuidadoso e raspar a gordura e a pele, o que a maioria não faz, 73 mg. Carne de porco, 76 mg por porção. Carne bovina, 80 mg por porção. E se você não raspar a gordura e a pele do seu frango, ele na verdade tem mais colesterol do que carne vermelha. Muitas pessoas não sabem disso. Ostra, muita gente pensa, bem, frutos do mar são a melhor opção. E eu tive muitos pacientes em Oklahoma. Não ouço muito isso na Califórnia, onde estou, mas muitos pacientes em Oklahoma me disseram que estavam fazendo uma dieta de frutos do mar. E eu diria, o que isso significa? E eles dizem, eu vejo comida e eu a como. E eu não contei a eles o que estava passando pela minha cabeça depois disso, que era, eu não acho que você precisava me dizer isso. Eu poderia dizer olhando, mas mesmo assim... Eles tinham orgulho de suas dietas de frutos do mar, mas ostra, 84 mg. É bem alto, assim como sardinhas, 120. Camarão, apenas uma porção de 3 onças, 165 mg. Rim, 329. Fígado, 410. As vísceras são carregadas. Caviar, 500 mg. E se você vir alguém se banqueteando com cérebros de boi, você tem que se perguntar sobre suas intenções. Uma porção de 85 gramas contém 1.697 miligramas de colesterol. Agora, o colesterol aumentará nosso colesterol no sangue, mas nem todo o colesterol é igual no que diz respeito aos danos que causa. E o Dr. Bruce Taylor descobriu isso. É por isso que é bom ter estudantes de medicina e estudantes associados ao nossos programas e em nossas escolas. Mas esse era um grupo de estudantes de Nova York que precisava fazer um estudo na New York Medical School. Você tinha que fazer um estudo. Não precisava ser publicável, mas pelo menos você tinha que fazer um estudo para que o médico iniciante soubesse como são esses estudos. E então,
mas você tinha que pesquisar a literatura médica e fazer um estudo que outros não tinham feito para tentar preencher uma função. E então eles estavam procurando por algo que ninguém tinha feito, e eles disseram: nós encontramos um estudo, nós vamos fazê-lo e vamos alimentar coelhos e macacos com colesterol puro e ver o que acontece com eles. E então eles foram até o pesquisador de colesterol, que era o Dr. Taylor, e contaram a ele sobre seu estudo, o estudo deles. E ele disse: ok, por que você está falando comigo? E eles disseram: bem, precisamos de um pouco de colesterol para alimentá-los e você é o pesquisador de colesterol. Nós pensamos que você poderia ter um pouco. E ele disse: sim, eu tenho colesterol puro. Está lá há um tempo. Mas não é nada além de colesterol puro. Está ali naquele balde, você pode usar isso. Então eles usaram o balde e alimentaram coelhos e macacos com colesterol puro por semanas. E em apenas algumas semanas, esses coelhos e macacos começaram a ter derrames, ataques cardíacos. Foi bem dramático. E os alunos escreveram seus dados, eles mostraram seus dados, e eles terminaram seus estudos o suficiente para poderem se formar. Mas o Dr. Taylor estava pensando: você sabe, apenas algumas semanas para esses coelhos e macacos saudáveis. E ele começou a pensar no colesterol que eles tinham dado a eles, e percebeu que era colesterol puro, mas a tampa tinha sido retirada. Ele tinha ficado descolorido, oxidado. E ele pensou: o que aconteceria se alimentássemos coelhos e macacos com colesterol puro que nunca foi exposto ao ar? Então os alunos já se foram nesse ponto, mas agora ele está interessado o suficiente, então ele projeta o estudo e o conduz. E se for colesterol puro, é uma substância serosa clara se não tiver sido oxidada. E então isso foi dado a coelhos e macacos e nenhum deles desenvolveu qualquer dano às suas artérias. E então ele percebeu que as pessoas não comem apenas colesterol puro, elas comem alimentos. E então ele estava interessado em ver os alimentos que teriam o colesterol mais prejudicial. E então ele alimentaria esse alimento apenas por 24 horas para um macaco. E então, depois disso, ele entraria na horta deles e veria o dano que havia sido feito. Não demora muito para a necrose e o dano serem feitos pelo colesterol oxidado. E ele foi capaz de encontrar o colesterol mais prejudicial dessa forma, aqueles que eram mais oxidados. O topo era cremes até onde o dano era maior. O que são cremes? Sim, o creme mais comum é o bom e velho sorvete, mas é onde você pega leite, ovos e o que mais? Açúcar. E você mistura em um ambiente e ele oxida muito. É por isso que um dos membros do nosso conselho, que é de Montana, ele criou uma empresa de alimentos integrais depois de ler nosso livro, Proof Positive, e produziu 32 sabores de sorvete, um a mais que o Baskin-Robbins, criando um sorvete que tem 0 colesterol e que nos testes de sabor é mais saboroso que o sorvete comum. Alguém quer adivinhar qual é a base disso? Todos os 32 sabores têm como base aveia. A aveia, quando você a tritura, fica muito cremosa. Ela produz essa cremosidade agradável, sabor e textura. E ele é capaz, de fato, seu maior desafio foi nomeá-lo porque você não pode chamá-lo de sorvete se não tiver leite de vaca. Mesmo um leite de cabra, você não pode chamá-lo de sorvete. E então ele finalmente pensou no nome para isso. Chama-se We Can't Say It's Ice Cream. E você pode encontrar isso na Whole Foods e em outros lugares. A propósito, ele também criou queijos. Ele criou uma linha completa de produtos. Na verdade, falando de manteiga, ele fez uma manteiga que você não consegue perceber a diferença. E ele conseguiu chamá-la de manteiga. Você sabe por que ele conseguiu chamar isso de manteiga? Adivinhe do que ele fez isso? Feijão manteiga. E o feijão manteiga tem essa textura bem suave e, na verdade, está vendendo muito. Na verdade, acho que os militares estão quase prontos para, na verdade, não sei se eles vão conseguir sobreviver com isso, mas eles iam comprar para todos os militares do Zecauerspiel, em vez de manteiga comum, e nem mesmo contar a nenhum dos soldados sobre isso por causa do
É tão parecido com manteiga. Derrete como manteiga. Faz todas as coisas que a manteiga faz. É bem incrível. Mas segundo, mistura para panqueca. Do que é feita a mistura para panqueca, principalmente? Sim, você está pegando farinha e ovos e está pulverizando. Então você está oxidando fortemente. Terceiro mais prejudicial, queijo parmesão. E claro, este é queijo em pó, fortemente oxidado. E isso não é um erro de impressão. Ele estava empatado com banha como o terceiro colesterol mais prejudicial. Mas esses estudos de Bruce Taylor também explicam algumas outras coisas anteriores que não entendíamos. O Dr. Jeremiah Stamler, de Chicago, mostrou que não importa qual seja seu colesterol no sangue, seu colesterol alimentar é um fator de risco independente para o desenvolvimento de doenças cardíacas e derrame. Então, algumas pessoas se orgulham: ei, eu tenho uma boa genética, tenho um colesterol de 150, e sim, isso é melhor do que ter um colesterol de 200 ou 250. Mas se você estiver comendo alimentos com alto colesterol, você realmente aumentará seu risco significativamente em relação a alguém que tem um colesterol de 150 e não come alimentos com alto colesterol. E isso é por causa dessa coisa de oxidação. Mas também ajudou a explicar alguns estudos infantis. Este foi o estudo de Bogalusa, onde eles pegaram crianças pequenas. Bogalusa, alguém sabe em que estado fica? Louisiana. A Louisiana é conhecida por sua comida saudável? Não, é comida cajun, sabe? É essa comida francesa muito pouco saudável, ainda mais pouco saudável do que a comida francesa em si. E algumas mulheres, do jeito que comem na Louisiana, elas comem no McDonald's e em todos esses lugares a quantidade de colesterol no leite materno humano é maior do que no leite de vaca. E então eles estavam interessados no Bogalusa Heart Study porque algumas crianças começam a ter danos nas artérias na infância. Estrias gordurosas, você as verá na aorta. E então, no Bogalusa Heart Study, eles olharam para os vasos do bebê e, claro, é meio triste como eles fazem isso. Se eles morrem de acidentes de carro, ou morrem de morte súbita infantil, ou outras coisas, há autópsias que são feitas. E então, nas autópsias, eles podiam ver essas estrias de gordura e eles comparariam com o inventário alimentar sobre o que eles estavam comendo. E eles descobriram qual grupo você acha que tinha as estrias de gordura, aqueles que consumiam leite de vaca ou leite materno humano. Você pode pensar que é leite materno porque na Louisiana ele tem teor mais alto que o leite de vaca, mas isso não é verdade. Aqueles que consumiam leite de vaca tinham estrias gordurosas. Aqueles que consumiam leite materno humano, seus vasos sanguíneos estavam limpos. Por que isso acontece? A maneira como a maioria dos bebês consome o leite materno humano é diretamente do mamilo. Ele não é exposto ao ar, não é oxidado e não é prejudicial. Então, para a melhor maneira de você beber seu leite de vaca, vá até o celeiro e deixe tudo em ordem. Curiosamente, anos atrás, Ellen White disse o seguinte: o que é especialmente prejudicial? Os cremes e pudins em que leite, ovos e o que mais? Açúcar são os principais ingredientes. O uso livre de leite e açúcar juntos deve ser evitado. Também sabemos que antioxidantes são muito importantes. Aqueles com ansiedade e depressão têm antioxidantes sanguíneos mais baixos em comparação com controles saudáveis, e apenas colocá-los em vitaminas antioxidantes por 6 semanas reduz significativamente suas pontuações de ansiedade e depressão. Mas podemos fazer melhor do que essas pílulas antioxidantes. O poder dos alimentos vegetais integrais, na verdade, excede o de suas partes componentes. Uma xícara de couve tem 50 mg de vitamina C, por exemplo, e 13 unidades de vitamina E. Mas o potencial antioxidante de uma xícara de couve é igual a 800 mg de vitamina C e 1.100 unidades de vitamina E. Isso é muito potente, e é por isso que comer o alimento vegetal inteiro é muito superior do que tomá-lo na forma de vitaminas. O Laboratório de Nutrição Humana em Baltimore, Maryland, recentemente deu uma olhada nos 10 principais vegetais antioxidantes. Número 10 na lista deles, berinjela. Um vegetal antioxidante muito bom. Número 9, milho. Número 8, cebolas também são carregadas de antioxidantes. Número 7, pimentão vermelho. Número 6, beterraba. Número 5, brócolis.
Alguém quer adivinhar o que tem no topo? 4. As couves de Bruxelas estão lá no topo. Espinafre é o número 3. O número 2 é couve e o vegetal antioxidante número 1. Você pode pensar que as folhas de mostarda são as melhores em muitas áreas, mas não são folhas de mostarda. Você vai se arrepender por não ter comido este, o vegetal antioxidante número 1, alho. Este é o... A vantagem de ser casado com uma romena é que cada prato principal começa com 4 dentes de alho. E então as frutas do topo. Número 10, toranja. Número 9, kiwi. Número 8, cerejas. Número 7, uvas vermelhas. Número 6, laranjas. Número 5. Muitas vezes achamos que isso é muito abaixo de nós, mas essa é uma fruta humilde, mas é carregada de antioxidantes, as ameixas. Número 4, framboesas. Número 3, morangos. Número 2, amoras. Alguém quer adivinhar qual é o número 1? Mirtilos, a fruta antioxidante número 1. Eu poderia falar muito sobre mirtilos. Muitos estudos foram feitos sobre isso. A propósito, uma xícara de mirtilos por semana atrasa consideravelmente o desenvolvimento de demência em anos. E então, mirtilos são uma dessas coisas. Nós falaremos sobre isso amanhã, eu acho, quando falarmos sobre demência. Dietas vegetarianas também estão associadas a estados de humor saudáveis. Uma das razões para isso é que dietas vegetarianas não só têm colesterol oxidado, se forem baseadas em vegetais, mas também não têm ácido araquidônico. O ácido araquidônico é um mediador pró-inflamatório. Ele está presente em peixes, em vegetais. E também está presente em ovos. Não está presente em laticínios ou alimentos vegetais. Mas o ácido araquidônico vai alimentar a inflamação e a depressão, e a ansiedade é frequentemente uma doença inflamatória do cérebro. E então teremos um efeito dramático em 2 semanas apenas mudando para alimentos vegetais. As pontuações cairão pela metade em depressão e ansiedade. A ingestão insignificante de ácido aracnídico explica o arquivo de humor favorável que observamos com dietas vegetarianas. Dizem-nos que o pecado da alimentação intemperante, comer com muita frequência, muito, e de alimentos ricos e não saudáveis, destrói a ação saudável dos órgãos digestivos, afeta o cérebro e perverte o julgamento, impedindo o pensamento e a ação racionais, calmos e saudáveis. Que parte do cérebro está sendo afetada aqui? Esse é o lobo frontal. E nos disseram que essa é uma fonte frutífera de quê? Julgamentos da igreja. Então, o argumento na reunião do conselho da igreja pode não ser devido ao que você acha que é devido. Pode ser ao que as pessoas comeram antes de chegarem à reunião do conselho. E não importa o quanto você explique algo na área de princípio, os lobos frontais não estão lá para serem capazes de entender. Poucos entendem o quanto seus hábitos alimentares têm a ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo, e até mesmo nos dizem seu destino eterno. E é por isso que Deus está muito interessado no Novo Testamento. Ele disse, tudo o que vocês, comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus. Vou pular, estamos quase terminando. Eu ia falar com você sobre algumas outras coisas que têm efeitos poderosos. Eu deveria mencionar isso também. Esses são os aspectos do B12 em obter metil ou hidroxicobalamina suficiente, não apenas folato, produz SAMe suficiente para produzirmos mais dopamina, 5-hidroxitriptofano e norepinefrina. Então é por isso que o B, vitaminas são importantes, particularmente B12, que é algo que quase recomendamos para todos. Ômega 3 também é importante e pode ajudar até mesmo com transtorno bipolar. Peixe não é mais a maneira mais saudável de obter ômega 3 por causa da biomagnificação. É o alimento mais tóxico em nosso suprimento alimentar, incluindo mercúrio, que causa muitos problemas ao cérebro. E é por isso que queremos ômega 3 sem colesterol, mercúrio e outras toxinas. E esses seriam alguns dos alimentos como semente de linhaça, chia e nozes, que seriam bons de obter. E então, finalmente, para ativar as células de neuroplasticidade, a cetose é útil. E é aqui que entramos na alimentação com restrição de tempo e não comer à noite. Os níveis de BDNF aumentam. É quase como um antidepressivo se você jejuar por mais de 12 horas. Ainda melhor se você jejuar 17 horas por dia.
Então isso limita você a um bom café da manhã equilibrado e um bom almoço saudável. E então podemos fazer algumas mudanças positivas. Mas vou terminar com 2 slides aqui. Este é um artigo de revisão escrito por um periódico muito prestigiado na Europa, Lancet Psychiatry. Agora é o momento para o reconhecimento da importância da nutrição e da suplementação de nutrientes na psiquiatria. A medicina nutricional deve agora ser considerada como o quê? Elemento principal da prática psiquiátrica. Então, se o seu profissional de saúde mental não está falando com você sobre nutrição, ele não é o principal. Ele está atrasado. E eu vou terminar com o filósofo francês Denis Diderot. Ele disse que os médicos estão sempre trabalhando para preservar nossa saúde e cozinha para destruí-lo, mas estes últimos geralmente são os mais bem-sucedidos. Não precisa ser assim se treinarmos novamente os cozinheiros. Se os cozinheiros forem treinados novamente para cozinhar de forma saudável e saborosa, não há razão para voltar a outra maneira de comer. E eu encorajaria todos nós a melhorar nossas dietas, porque ao fazer isso estamos otimizando nossos cérebros. Vamos abaixar nossas cabeças enquanto encerramos. Pai do céu, nós te agradecemos que você nos deu tantos alimentos nesta terra para desfrutar, que também podem ajudar nossos cérebros. E oramos, Senhor, para que possamos escolher saudavelmente, consistentemente em nossas vidas. Se temos alguns relacionamentos viciantes com sorvete, ou algumas das coisas sobre as quais falamos que não são tão saudáveis, oramos para que você nos ajude com isso, enquanto escolhemos colocar tudo de nós no altar do sacrifício por você. E agradecemos que você veio para nos dar vida e dá-la mais abundantemente. Em nome de Jesus oramos, amém.